Graça e paz. Meus queridos, vamos para a nossa pré-aula da nossa EBD. Lição número 5 do terceiro trimestre de 2026. Cristo entre os filósofos. O Deus desconhecido se revela. O texto áureo diz o seguinte: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Atos 17:30. A verdade prática diz o seguinte: a obra evangelística floresce quando o coração, sensível ao Espírito, discerne os tempos e proclama com graça, com ousadia salvadora de Cristo. E vamos para a introdução. Meus queridos, depois de pregar em Filipos, em Tessalônica e Bereia, Paulo chega a Atenas, uma das cidades mais importantes do mundo antigo. A cidade de Atenas era admirada por sua filosofia, por sua cultura, arte e educação. Ali viveram grandes pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles. Entretanto, apesar de toda aquela inteligência, a cidade estava mergulhada numa total idolatria. E esta lição nos mostra que conhecimento humano sem Deus não conduz à salvação. E somente o Cristo ele pode revelar o verdadeiro Deus ao coração do homem. Mas antes de entrarmos nos tópicos de nossa lição, propriamente ditos, nós precisamos aprender um pouco mais sobre esses grupos, os epicureus e os estoicos. Primeiramente, os epicureus. Quem eram os epicureus? Esses homens foram seguidores do filósofo Epicuro, de 341 a 270 a.C. O objetivo deles era encontrar a felicidade. Mas há um detalhe muito importante. Epicuro não ensinava uma vida de libertinagem, como muitos hoje ainda acreditam. Para ele, Epicuro, o maior prazer era viver sem dor, sem medo e perturbação. Os seguidores de Epicuro acreditavam em várias coisas. Primeiramente, os deuses existiam, mas não se interessavam pelos homens. Acreditavam que o universo surgiu por acaso, pelo movimento dos átomos. Acreditavam que não existia providência divina. Não haveria julgamento após a morte. Acreditavam que a alma morria juntamente com o corpo. E por isso não havia motivo para temer Deus nem o juízo futuro. O lema dos epicureus poderia ser resumido assim: viva tranquilo, aproveite a vida, porque depois da morte não existe nada. Esse era o pensamento deles. Mas agora o grande problema do epicurismo é, sem um Deus pessoal, não existe responsabilidade moral absoluta. Cada pessoa passa a definir o que considera felicidade. Por isso, ao longo da história, o epicurismo acabou sendo associado ao hedonismo, isto é, a busca do prazer como objetivo principal da vida do ser humano. Agora vamos aprender um pouco de conhecimento aqui sobre os estoicos. Quem eram os estoicos? Os estoicos, eles eram seguidores de Zenão de Cítio, 334 a 262 a.C. Receberam esse nome porque seu fundador ensinava numa galeria chamada Stoa, pórtico pintado, lá em Atenas. Eles acreditavam que tudo era governado por uma razão universal chamada Logos. Para eles, Deus era uma força presente em tudo. Eles acreditavam que o universo era divino. Acreditavam que tudo acontecia conforme um destino inevitável. Acreditavam que o homem deveria aceitar o sofrimento sem reclamar.
O ideal era controlar completamente as emoções. Daí surgiu a palavra estoico, usada até hoje para descrever alguém que suporta dificuldades sem demonstrar nenhum sentimento. Agora, qual que era o problema do estoicismo? Embora eles falassem sobre Deus, não acreditavam em um Deus pessoal. O Deus deles, seu Deus era praticamente confundido com a própria natureza. Não havia relacionamento entre Deus e o homem. Também não havia necessidade de um Salvador. E curiosamente, embora fossem rivais, os estoicos e epicureus, embora fossem rivais em quase tudo, os dois grupos rejeitavam a ressurreição. Razão pela qual muitos zombaram quando Paulo falou que Deus ressuscitou. Atos 17:32. Agora observe a genialidade de Paulo. Paulo não começou dizendo, vocês estão todos errados. Paulo não disse isso. Paulo começou onde eles estavam. Quando Paulo viu ali um altar ao Deus desconhecido, Paulo utilizou esse elemento da cultura ateniense como ponte para apresentar o Evangelho do Senhor Jesus. Isso demonstra um princípio muito importante, o princípio ali da evangelização. Conhecer a cultura não significa concordar com essa cultura. Significa saber como comunicar a verdade de Deus de forma compreensível. E como Paulo respondeu aos epicureus? Os epicureus diziam, Deus não se importa conosco. Paulo respondeu assim, Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração, a todas as coisas. Atos 17:25. Os epicureus diziam, não existe julgamento. E Paulo respondeu, Deus anuncia agora a todos os homens que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo. Atos 17, do versículo 30 e o 31. E como Paulo respondeu aos estoicos, o segundo grupo? Os estoicos diziam, Deus é uma força espalhada pelo universo. E Paulo respondeu, Deus é o Criador do universo. Atos 17, 24. Eles diziam, tudo é destino. E Paulo respondeu, Deus dirige soberanamente a história das nações. Atos 17, 26. Os estoicos diziam, não existe um relacionamento pessoal com Deus. Qual foi a resposta de Paulo? Paulo respondeu, Deus quer que os homens busquem a Deus. Atos 17, 27. Agora, uma curiosidade que poucas pessoas percebem. Presta atenção nisso. Quando Paulo cita, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Lá no versículo 28, do mesmo capítulo 17. Paulo está citando, irmãos, um poeta grego chamado Epimênides. E logo depois Paulo diz, porque também somos a sua geração. Essa frase é de outro poeta grego, Arato. Paulo conhecia a literatura grega e utilizou como ponto de contato para apresentar o Evangelho. Paulo não colocou a filosofia acima das Escrituras, de forma alguma. Apenas aproveitou aquilo que seus ouvintes conheciam para conduzi-los à verdade revelada de Cristo. É importante o conhecimento. A principal lição para a igreja hoje, nos nossos dias, Atenas continua existindo. Hoje ela aparece nas universidades, na filosofia contemporânea, no cientificismo, no relativismo,
nas ideologias que procuram explicar a vida sem Deus. Mas assim como Paulo, a igreja precisa conhecer a cultura em que vive, mas permanecer firme na proclamação do Evangelho. A resposta para o prazer sem Deus dos epicureus e para a autossuficiência racional dos estoicos continua sendo a mesma coisa. Jesus Cristo crucificado, ressuscitado e Senhor de todos. Agora, meus queridos, vamos aí para o tópico 1, o contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. O subtópico 1 do tópico 1 diz o seguinte: Atenas, o centro intelectual marcado pela idolatria, Atos 17 e 16. Meus queridos, ao caminhar pelas ruas da cidade, Paulo observou uma realidade muito triste. Lucas diz que seu espírito se comovia a ver a cidade entregue aos ídolos, à idolatria. Havia templos, altares e imagens por toda parte. Os historiadores afirmam que Atenas possuía milhares de imagens de divindades. Eles eram muito religiosos, mas não conheciam o Deus verdadeiro. Isso nos ensina que religiosidade não é sinônimo de salvação. Uma pessoa pode frequentar templos, realizar cerimônias e ainda não conhecer a Jesus Cristo. Agora, o que aprendemos aqui é qual a aplicação para nossas vidas hoje? Qual que é a aplicação para a sua vida hoje? Meus queridos, nos dias atuais também encontramos muitas pessoas religiosas, mas que ainda precisam conhecer o Evangelho, precisam conhecer a Jesus. Vamos lá para o subtópico 2 do tópico 1. O início da evangelização na sinagoga, Atos 17, no início do versículo 17. Como fazia em todas as cidades, Paulo começou o seu trabalho ali na sinagoga. Ali estavam os judeus e também os gentios tementes a Deus. Paulo começa tudo ali. Paulo sempre iniciava pelas Escrituras, mostrando que Jesus era o Messias prometido. Seu objetivo não era vencer debates, era ganhar vidas para Jesus. E qual que é a aplicação para nossas vidas hoje? Disso que nós aprendemos com Paulo. Meu querido, nossas prioridades também devem ser anunciar a Jesus e não apenas discutir religião. Muitas vezes discutimos religiões. Mas, subtópico 3 do tópico 1, a proclamação do Evangelho na Ágora, versículo 17, parte B. Depois da sinagoga, Paulo foi para a Ágora, era a praça principal da cidade. Ali aconteciam os debates, ali acontecia o comércio e as conversas filosóficas. Paulo levou o evangelho exatamente onde as pessoas estavam. Paulo não esperou que elas viessem até ele. Paulo foi ao encontro dessas pessoas. Meu querido, qual que é a aplicação para nós hoje desse conhecimento? Olhe bem, a igreja precisa anunciar Cristo onde as pessoas vivem, onde as pessoas trabalham, onde as pessoas estudam, onde as pessoas convivem. É preciso fazer uma pergunta importante agora. Eu preciso perguntar para você. Você fala de Jesus às pessoas diariamente? O tópico 2. Os filósofos, epicureus e os estoicos. Versículos 18 a 21. O subtópico 1 do tópico 2. Os epicureus, o prazer como a finalidade da vida. Meus queridos, os epicureus, eles ensinavam que o objetivo principal da vida era alcançar prazer e evitar sofrimento. Eles não acreditavam que Deus interferia na história humana. Não acreditava de forma alguma.
também não acreditavam na ressurreição. Quando ouviram Paulo falar de Jesus, eles estranharam a mensagem de Paulo. O que nós aprendemos aqui? Qual que é a aplicação para nós hoje? Meu querido, nossa sociedade ela continua valorizando o prazer acima de tudo. Isso que a sociedade coloca o valor. Mas a verdadeira felicidade é encontrada somente em Jesus, só em Cristo. Subtópico 2 do tópico 2. Os estoicos, razão, destino e impessoalidade divina. Meus queridos, os estoicos valorizavam o autocontrole e a razão. Acreditavam que tudo acontecia por força do destino. Para eles, Deus não era um ser pessoal. E Paulo apresentou uma verdade completamente diferente daquilo que acreditavam. O que Paulo apresenta? O Deus da Bíblia ama, fala, cria, governa e deseja relacionamento com o homem. E qual que é a aplicação para nós hoje? Meu querido, o cristianismo não apresenta uma força impessoal. O cristianismo apresenta um Deus vivo que conhece cada pessoa pelo nome. Um Deus pessoal. Subtópico 3 do tópico 2. Paulo, levado ao Areópago, o evangelho diante da cultura. Atos 17 e 19. Os filósofos levaram Paulo ao Areópago. Ali eram discutidas as novas ideias da cidade. Paulo não teve medo daquele ambiente. Você não pode ter medo de ambiente nenhum. Paulo aproveitou aquela oportunidade para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Isso mostra que a fé cristã, ela não teme o diálogo. A verdade de Deus, ela permanece firme diante de qualquer filosofia humana. O que aprendemos aqui? Qual que era a aplicação para nós hoje? O cristão, ele não deve fugir das conversas difíceis. Deve apresentar a verdade com sabedoria, com respeito e também com amor. Meu querido, vamos para o tópico 3, o discurso de Paulo no Areópago. Subtópico 1 do tópico 3. A observação cultural como ponto de combate com o evangelho. Paulo percebeu um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Em vez de começar condenando ali os atenienses, Paulo utilizou aquele altar como ponto de partida para apresentar a Cristo. Paulo mostrou que o Deus desconhecido deles era o Deus revelado nas Escrituras. Isso demonstra uma grande sabedoria evangelística. Paulo era extraordinário. O que aprendemos aqui? E qual é a aplicação para nós hoje com esse aprendizado? Devemos conhecer a cultura para comunicar melhor o evangelho, sem modificar a sua mensagem. Conhecimento. Vamos aí para o subtópico 2 do tópico 3. O Deus Criador, sustentador e Senhor da história. Atos 17, do versículo 24 a 29. Paulo declarou que Deus criou o universo. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Também não depende dos homens para existir. Ao contrário. Somos nós, seres humanos, que dependemos dele para viver. Dependemos de Deus. Toda a existência humana encontra o seu sentido em Deus. O que nós aprendemos aqui, meus queridos?
A nossa confiança deve estar no Criador, no Senhor, e não nas obras das mãos do homem. Subtópico 3 do tópico 3. O chamado ao arrependimento e o anúncio do juízo. Atos 17, 30 a 31. Meu querido, Paulo concluiu a sua mensagem chamando todos ao arrependimento. Paulo anunciou que Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo por meio de Cristo. E a prova disso foi sua ressurreição. Alguns zombaram de Paulo, outros desejaram ouvir novamente a palavra de Paulo. Alguns creram. E sempre será assim. Quando o evangelho for anunciado, sempre assim. Cada pessoa precisa tomar uma decisão. E o que nós podemos aprender também nesse ponto, meus queridos? O que aprendemos? O que aprendemos aqui? Qual que é a aplicação para nós hoje? Meu querido, o evangelho continua chamando homens e mulheres ao arrependimento. Cristo permanece sendo a única esperança de salvação do ser humano. E quais são as aplicações que podemos tirar desta lição? A inteligência humana jamais substituirá a revelação de Deus. Jamais. O Evangelho continua sendo a resposta para todas as culturas, todas as épocas. Devemos anunciar Cristo com coragem e sabedoria. O verdadeiro Deus, ele deseja ser conhecido por todos. A mensagem do arrependimento continua sendo atual e urgente. Meus queridos, chegamos na conclusão. Vamos para a conclusão da nossa lição de hoje. A passagem de Paulo por Atenas nos ensina que o evangelho ele pode ser anunciado em qualquer ambiente, qualquer lugar. Nem a filosofia, nem a ciência, nem a cultura conseguem substituir a revelação de Deus em Cristo Jesus. Paulo não adaptou a mensagem para agradar os filósofos. Paulo anunciou fielmente o Deus Criador, o Salvador ressurreto, o juiz de toda a humanidade. Esse continua sendo o compromisso da igreja, proclamar Cristo em todo tempo, em todo lugar. Meu querido, para finalizarmos, presta atenção nessa verdade. Presta atenção nisso. Quando Cristo é anunciado com fidelidade, o Deus que muitos ainda consideram desconhecido, ele se revela como o único Senhor, Salvador. E até a próxima aula da nossa EBD, a nossa pré-aula. Se assim o Senhor nos permitir, nós estaremos fazendo as nossas pré-aulas sempre, se Deus nos permitir, nas segundas-feiras anteriores à data da lição, para que haja mais tempo para os professores, alunos, para que possam estudar a lição. Mas lembre-se, a verdade não muda com o tempo. A verdade continua sendo o nosso fundamento. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até lá, se assim o Senhor nos permitir.